Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um podcast do Damas de Ferro. Estou aqui com a Marta, minha co-host hoje. Olá, ferrenhos. E hoje estamos aqui para conversar com Jean Hansen. Ele é fundador da IP City, comunidade de tecno-otimistas, construindo tecnologias para cidades do futuro. Jean, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu queria que você falasse um pouco sobre a IP City, um pouco sobre você. Como que surgiu essa ideia? Bom, obrigado pelo convite. Estou há quase 10 anos no universo de tecnologias descentralizadas, cripto. Acho que o que o pessoal é mais acostumado a ouvir é Bitcoin, né, como um novo asset. Mas eu estudo essas tecnologias numa perspectiva mais de como usar elas para governança do futuro, né? Como que a gente consegue criar tecnologias para coordenar de uma forma mais aberta, né, mais eficiente do que as nossas instituições políticas atuais. E eu acho que essa interseção entre tecnologia e política, ela é inevitável, né? E eu estou tentando preencher esse gap, né? Então, eu acho que o movimento liberal barra libertário no Brasil, ele tem várias iniciativas legais de educação, uma linha mais de filosofia, de política, políticas públicas, leis, tal, regulação, até, né, partidos políticos e tal, nessa frente, mas a gente tem basicamente nada em termos de inovação tecnológica, né? Como que a gente pode usar a tecnologia para levar a liberdade adiante, né? Então, inclusive a gente, né, quando a gente vai nas conferências, nos painéis, né, sobre liberdade, a gente não vê muitos tecnólogos participando, ou engenheiros, ou fundadores de startups, por exemplo, falando exatamente de tecnologia e inovação. Então, eu estou tentando preencher esse gap que existe, e a IP City veio muito para isso, né? Então, a gente, mais para frente, posso contar um pouquinho mais da história, né, de como que foi criado e tal, mas basicamente essa comunidade, ela nasceu a partir de um livro chamado The Network State. Ele é um livro gratuito que está online no site thenetworkstate.com. E basicamente essa ideia do The Network State é como você usa tecnologias digitais e você usa as comunidades digitais que já existem, né, que surgiram muito forte nos últimos anos, para construir novas cidades, novos países e construir novos sistemas de governança usando essas tecnologias, né? Então é esse movimento que a gente chama de movimento de startup societies. E a gente já tem vários exemplos, né, de cidades reais mesmo sendo construídas por startups, com novos modelos de governança, novos sistemas de governança. Próspera, provavelmente o seu público Próspera já é o que vem, né? que é na América, em Honduras, né, na América Central, mas tem vários outros, dezenas e dezenas de outros projetos acontecendo nesse ecossistema. Então, esse é basicamente o que eu estou focado hoje, né, é desenvolver esses projetos e trazer isso para o Brasil também. Você mencionou que você vê uma dificuldade no movimento libertário e liberal de encontrar essas pessoas, pessoas de startup, pessoas de tecnologia. Por que você acha que isso acontece? Porque, assim, eu vejo muita gente da tecnologia, principalmente da área de exatas, que é mais liberal, mais libertário, que acho que tem essa lógica de mercado, de capitalismo, mas realmente a gente não enxerga muito isso. Você atribui alguma coisa, você vai ter mais dificuldade, ou as pessoas só não querem se meter tanto com política, e vou cuidar aqui da minha vida. O que você atribui isso? E você acha que a gente consegue mudar essa mentalidade para conseguir trazer mais pessoas de inovação para o meio liberal, libertário? Excelente pergunta. Eu acho que... Por que acontece isso? Eu acho que tem muitos engenheiros, tecnólogos, founders, que obviamente são liberais, que gostam, né, da pauta, ou apoiam a pauta de alguma forma, mas eles não estão envolvidos mais ativamente porque eles não conseguem enxergar como as skills deles podem influenciar a política. Se a gente perceber, até recentemente, né, alguns anos atrás, isso era verdade, né? Tipo, não tinha muito o que você fazer como um tecnólogo. Que inovação que eu vou fazer para levar as ideias liberais para frente, ou para tentar influenciar na minha cidade, ou gerar progresso, tá? Cara, eu não sei o que fazer. Eu vou fundar uma empresa, vou gerar desenvolvimento econômico a partir de uma empresa, no mundo econômico, não no mundo político, e vou tentar fazer que isso gere
algum impacto positivo. Após a internet, essa é a ideia que eu estou tentando trazer agora e que ela vai ficar mais difundida, é que a partir do desenvolvimento da internet e da maturação, do crescimento da internet, e principalmente depois do Bitcoin e da Web3, eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas é o termo mais abrangente para falar das plataformas que são construídas sobre as blockchains, né? São todas as plataformas descentralizadas e tal que surgem. Então, esse universo cripto, como um todo, é um universo gigante, e após a internet, né, e as blockchains, pela primeira vez, a gente criou um ambiente que é uma nova fronteira para testar e inovar novos sistemas de governança, e novos serviços também que antes eram só providos pelo Estado, né? Então, vamos voltar um pouquinho atrás, né? A social media, por exemplo, né? Social media foram empresas e tal, mas foi uma série de startups que começaram a competir com a mídia mainstream, né? Que era muito próxima do Estado, né? Basicamente uma fusão grande ali. Depois a gente, né, viu o Bitcoin, que é tipo uma startup, entre aspas, né? Um pseudônimo lá, alguém na internet, mas com uma mentalidade muito startup, né? Começou pequeno, testou uma hipótese que começou a crescer, e depois de 2 anos, começou a ter alguma relevância internacional. E aí começou a abocanhar também a questão monetária, que antes aí literalmente era um monopólio do Estado, né? E agora a gente avançou essa tendência para educação, né, com inteligência artificial. Existe uma blockchain chamada Ethereum, eu não sei se vocês já ouviram falar, onde você consegue criar contratos que se auto-executam nessa rede descentralizada, infraestrutura para finanças descentralizadas que movimentam bilhões todos os dias, né? Você consegue emprestar dinheiro, ou pegar emprestado dinheiro peer-to-peer, né? Mais ou menos uma lógica Bitcoin, mas uma relação um pouquinho mais complexa. Então, foram as startups que estão criando tecnologia para fazer contratos, né? Criar um sistema legal tecnológico paralelo ao sistema estatal. Então, pela primeira vez, a gente, como tecnólogo, consegue olhar para a política e falar assim, eu quero consertar esse ponto aqui que é um monopólio, e antes eu só conseguiria consertar isso se eu me elegesse, ou se eu fizesse lobby, ou se eu pudesse reformar o sistema. Com a internet, pela primeira vez, a gente consegue criar sistemas paralelos, experimentar e concorrer com o sistema estatal. Então, essa é uma ideia extremamente nova, né? Então, essa ideia ainda precisa ser disseminada, a gente precisa, né, pessoas, tecnólogos, engenheiros e founders que querem, né, atuar de uma forma mais ativa em política, precisam conhecer, né, essas tecnologias e vir para a política com essa mentalidade. Eu vou criar algo e vou influenciar e vou fazer essa transformação através de tecnologia, né, e não porque muitas pessoas não têm, né, o dom ou a habilidade de ir lá e se candidatar ou de atuar naquela política convencional que a gente conhece, né? Eles são mais builders, assim, criativos e tal. Então, essa é uma nova fronteira que acabou de surgir, assim. Então, essa é a razão, assim, que eu enxergo. Você tem encontrado muitas barreiras para implementar isso aqui no Brasil? Tem sofrido críticas? Como que você lida com isso? Eu, nos últimos 2 anos, a forma como eu cheguei nesse universo foi lá em 2015, por causa que eu conheci o Bitcoin e não vi, né, um baita potencial de investimento. E eu sou tecnólogo, né, por formação, assim. E não foi também tanto pela tecnologia, embora seja fascinante e tal. Foi simplesmente pelo fato de eu enxergar como libertário na época. Eu era meio frustrado, assim, não via muito como implementar as ideias libertárias no sistema atual. E aí, quando eu vi o Bitcoin, eu vi, tipo, cara, existe um novo caminho, né? Você consegue criar algo paralelo e esse gênio aqui conseguiu fazer isso e talvez a gente consiga replicar para outros lugares. Mas demorou bastante tempo, né? De 2015 até 2020 para esse ecossistema realmente maturar e se tornar relevante. Eu sempre falo que foi depois da pandemia que o universo cripto realmente se tornou relevante, né? Grandes instituições começaram a comprar Bitcoin, por exemplo. Estados-nações começaram a adotar Bitcoin como moeda legal, que é o caso do El Salvador. Grandes projetos começaram a surgir na plataforma do Ethereum, né, com valuations de milhares de dólares ou até bilhões. O valor de mercado do Bitcoin chegou na casa dos trilhões já. Então,
se estabeleceu como uma indústria grande, né? E aí, em 2022, foi o lançamento do livro The Network State, que meio que juntou tudo isso e virou a chavinha de uma forma global, falou assim, ó, esse movimento, né, desde lá atrás da internet, mas mais acentuadamente do blockchain, permite que comunidades online e startups consigam realmente ir lá e fundar e criar novas cidades e novos sistemas de governança. Então, realmente foi nos últimos 2 anos que isso ganhou uma atração maior. E nos últimos 2 anos eu fiquei mais focado fora do Brasil. Assim. Então, eu viajei para Honduras, para Próspera, fiquei 2 meses lá, numa dos projetos que estava acontecendo dentro dessa cidade. Fui para Singapura, trabalhei com o Balaji Srinivasan, que é o autor do livro The Network State. Fiquei 2 meses em Singapura trabalhando direto com ele. E aí, depois desse tempo, esse ano eu voltei, né, a gente fez o documentário The Network Society, que a gente pode falar mais para frente também, durante esse período. E agora eu voltei e estou começando a trazer essa ideia de uma forma mais ativa aqui no Brasil, né? Então, eu participei da LibertyCon, fiz 2 palestras lá e estou me integrando com todo o universo liberal, assim, para que conheçam esse movimento. E só complementando também, acho que na pergunta anterior que você fez, né, por que eu falei muito da questão dos tecnólogos, por que eles não estão em política, mas tem também a questão, né, do tipo, por que a política atual já não tem, né, já não fala muito de inovação e tal, e eu acho que é muito da formação, né, até então, tecnologia não tinha a ver com política, assim, então a formação das pessoas que estão mais, são mais de humanas mesmo, são ciência política, economia, direito, são todas indústrias que não têm uma interseção com tecnologia na sua formação. Tipo, muito distante ainda. Então, aproximar esses 2 universos vai ser algo assim que não vai ser intuitivo para boa parte das pessoas, mesmo entre os liberais, mas que a gente vai ter que ir trabalhando aos poucos, assim. Tem uma palestra do Patrick Friedman, que é neto do Milton Friedman, até aqui no Brasil, que ele fala um pouco sobre essa ideia de governos privados, né, no geral. Até tem no YouTube, é muito boa para quem quiser assistir, Patrick Friedman. E uma das coisas que ele fala é como as tecnologias evoluem através da iniciativa privada, por exemplo, computador. Imagina que tipo de computadores a gente teria hoje se estivesse na mão do Estado e desenvolvesse tecnologia. Horríveis, né? Não vou nem falar, porque é a concorrência que gera inovação. E aí o paralelo que ele faz é com os governos, porque por que os governos parece... A gente avançou tanto em tecnologias, tanto em tantas coisas que hoje no nosso mundo moderno são inovações, mas a gente não consegue ver essas inovações no governo, porque não tem espaço para tentar. Então, você está com um projeto de inovação para o governo, de governos privados, não sei se eu posso chamar assim. Como que você traz isso para a nossa realidade? Porque até a questão do Patri foi justamente essa. Onde que a gente pode testar, inovar nos governos, sendo que todas as regiões do mundo já tem, né? O país já tem o Estado formado e eles geralmente não dão abertura para você testar, para inovar. É aquela regrinha básica, você tem que obedecer aquilo e toda a ideia, toda a inovação que tenta vir acaba sendo podada por essa barreira, né? Onde que a gente faz, como que a gente faz propriamente dito isso? Sim. Não, o Pátria é muito, muito legal. Ele estava em Próspera quando a gente fez o documentário, a gente entrevistou ele e tal, e ele é um dos que aparece lá no documentário. E essa é uma boa pergunta, né? E essa é uma pergunta chave, na verdade. Essa é toda a virada, exatamente por isso que hoje é viável existir, é por isso que surgiu e cresceu o universo das Startup Societies, por causa da internet. Então, a internet é essa nova fronteira onde a gente consegue criar e testar esses novos sistemas de governança. Então, de novo, né, Bitcoin, criptomoedas, jamais poderia existir se fosse atrelado a uma jurisdição. Isso nunca ia acontecer. Libra foi um exemplo. Libra foi o projeto de moeda privada do Facebook. Eu não sei se vocês lembram. Não. Eles mudaram o nome depois, mas agora eu não me lembro qual que foi. Acho que é Carpe Diem, ou Diem era o segundo nome. Mas ele ficou mais famoso com o nome Libra, e era um projeto super legal, assim, de moeda privada. Imagine, né? O Facebook, todas as plataformas têm mais de 2 bilhões de usuários. Assim, imagine a atração que não ia ter. E eles iam manter o preço
estável através de uma cesta de bens, assim. Então, eles estavam fazendo uma cesta de bens, diversos tipos de assets que eles iam manter o preço estável e iam lançar e os usuários da plataforma iam poder usar. Chegaram a lançar, desenvolver a plataforma, né, lançar como um paper, desenvolver uma prova de conceito, mas, obviamente, o governo americano matou o projeto. Porque eles têm esse poder, né? Eles têm o monopólio da violência, eles podem ir lá e shut down o projeto, né? Basicamente, agora a gente está começando, agora que o Trump ganhou e está vendo um monte de história do governo democrata, a gente está sabendo exatamente o que aconteceu, que foram basicamente várias ameaças, né? Então, a Visa, a Mastercard, várias outras empresas grandes eram apoiadores, estavam nesse projeto, eles iam, né, ser um dos fornecedores da rede ali, e basicamente eles receberam várias intimações que falaram assim, ó, não tem nada legalmente que impeça você fazer isso, mas se você for para frente com esse projeto, a gente não vai estar feliz com isso. E quando você recebe uma carta dessa do regulador, do SEC, né, da CVM americana, e você avisa, você é uma empresa grande, o que você faz? Você sai do projeto. Isso foi agora no Biden, na gestão do Biden. Exatamente, isso faz uns 4 ou 5 anos atrás. Uhum. Então, tipo, inerentemente, por ter esse vínculo, né, com uma corporação que está vinculada a uma jurisdição, você é centralizado e se impede. Com a internet, foram lá e criaram o Bitcoin. Então, essa nova instituição digital permite que a gente vá lá e experimente coisas, né? Então, um outro exemplo, né, fora do sistema monetário, são as DAOs, né, as organizações descentralizadas, que são experimentos ainda, mas são grupos de pessoas, comunidades online, que vão lá, criam um contrato inteligente na blockchain, formam um pool financeiro e distribuem tokens para todos os membros que colocaram dinheiro lá, né, proporcional à quantidade de dinheiro que cada um pôs. E aquilo ali dá um poder de voto para esses membros. E o contrato já é desenvolvido de modo que automaticamente ele obedeça à votação daqueles token holders, né, daqueles membros. Então, aí varia de organização para organização, mas basicamente a comunidade pode ir lá fazer uma proposta, eu quero alocar esse dinheiro aqui para, sei lá, alocar numa pesquisa aqui, uma pesquisa científica. Faz a proposta, todo mundo vota, sim ou não, enfim, dependendo de como que funciona ali a governança, e se aprovado, de acordo com as regras que estão naquele contrato, o dinheiro automaticamente vai alocado para o destinatário, né, no caso, o projeto científico ali do exemplo que eu dei. Então, isso é quase uma micro-cidadezinha, né? É um micro-estado que a gente está conseguindo testar tecnologias sociais, formas de coordenação para alocar recursos, que basicamente esse é o papel de um Estado, sem estar vinculado em nenhuma jurisdição, em nenhum país, né? Só na nuvem, só na blockchain, 100% nativo digital. Então, esse tipo de projeto tem vários níveis, né? E aí, o outro ponto assim, que está fortalecendo muito são as zonas especiais, né? Então, Charter Cities, esses projetos em países menores, como Honduras, aí tem nos Emirados Árabes, né? Tem Dubai, eles são super pró essas zonas, tem na África, na Tanzânia, tem uma região autônoma lá que tem alguns projetos de zonas econômicas especiais que estão já com projetos de novas cidades sendo construídas por startups. Então, tem vários focos desses lugares com governos, com estados que são menores, que têm uma mentalidade já mais de startup, que não tem recursos, que não tem nada a favor, assim, né, pensando no século XX, ali não tem a parte militar forte, não tem recursos naturais, o que eles dependem é serviço, né, a parte digital. Uhum. Tipo a Estônia também foi uma organização, um país desse tamanho que se tornou 100% digital e conseguiu atrair muito capital, né, com o modelo deles. Então, essa combinação é o caminho assim, para testar e experimentar e implantar novos sistemas de governança e outros tipos de serviço, também educação e assim por diante. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro.
Eu acho que é muito interessante isso, ainda mais para quem é liberal, libertário, ver acontecendo enquanto a gente está aqui conversando sobre isso, ver que já é possível, porque eu vejo muitos libertários, principalmente, meio pessimistas em relação, principalmente aqui no Brasil, não tem como não ser, porque a gente vê o governo Lula fazendo um monte de besteirinhas, vamos dizer assim, os governos de outros países também tendendo com essa tendência mais autoritária. E uma vantagem que eu acho que existe nesses sistemas descentralizados é que o Estado, por enquanto, nem sabe que existe. Então, eles estão lá, o político no canto deles. Quando começa a incomodar, por exemplo, o Bitcoin agora, não tem muito o que fazer para impedir, por causa justamente da natureza descentralizada da tecnologia. Então, eu acredito que a gente vai chegar num Estado libertário, ANCAP, que seja, futuramente, não sei quando, obviamente, ninguém tem essa resposta, mas eu acredito que vai ser através da informação centralizada e distribuída, que hoje também, por mais que eles tentem barrar a informação na internet, eu não vejo mais como conseguiria, mesmo na China que tenta, não consegue, aqui eles vão tentar, boa sorte, e não que esteja falando mal de você, Xandão, eu te amo. E através da tecnologia, que é o ponto-chave, porque o Estado não consegue regular, não consegue proibir, na velocidade de tecnologias novas surgem. E quanto mais avança, assim, o Bitcoin, talvez tivessem conseguido barrar lá atrás, hoje não tem mais como, por causa do tamanho da proporção que tomou. Então, a minha pergunta é, você acha que vai chegar numa hora que o Estado, que o governo vai tentar barrar isso? E qual vai ser essa briga? Porque eu acho que a gente está encaminhando para isso, principalmente com essa questão da censura que a gente está vendo hoje em dia, né, barrar a liberdade de expressão, supostamente, contra um discurso de ódio. Mas eu não vejo eles ganhando essa luta. Eu vejo muita gente pessimista, mas eu, por exemplo, sou uma pessoa otimista no longo prazo. No curto não, mas no longo prazo eu acho que a liberdade vai vencer e não importa o que eles façam, eles não vão conseguir combater isso. Como que você vê? Você acha que vai ter esse embate? E como você acha que vai ser essa questão? Pensando no futuro. Sim. Eu também sou otimista no longo prazo e me preocupa o curto e médio prazo. Assim, eu acho que a gente está numa encruzilhada que a gente precisa tomar as decisões certas agora. Assim, e aí em todas as frentes. Então a gente precisa urgentemente ter alguém minimamente liberal, falando em Brasil, né? Ocidente a gente conseguiu ter uma guinada mais para a direita agora, porque a maioria das pessoas não sabe, assim, mas o último governo democrata não foi um governo democrata convencional. Foi um governo democrata extremamente autoritário e que quebrou várias leis constitucionais e tentou dominar o Twitter com relação direta entre a administração do governo executivo com os executivos do Twitter para derrubar especificamente contas. Enfim, acho que isso não precisa falar, que a gente está careca de saber dessa guinada autoritária, assim. Mas a minha visão, né, como que eu enxergo tecnologias descentralizadas, a gente adotar fortemente. Então, as pessoas ainda, elas, mesmo alguns mais libertário tendem a entender melhor Bitcoin, mas tem muita gente assim também daí, ou liberal, que não é tanto, que é de tecnologia, mas não entende tanto assim as tecnologias descentralizadas, não vê o real benefício, né, de você ter autocustódia e de você ter um ambiente neutro e livre de censura para você transacionar seu dinheiro, né? Talvez aqui no Brasil seja bem mais claro, né, porque a gente já sofreu bastante com essas questões, mas, por exemplo, nos Estados Unidos e Europa, o pessoal não vê o valor. Por que eu vou usar cripto se funciona, né, meu sistema financeiro? Até o momento que acontece, né, bloqueio ou tem esse tipo de censura. Na África também é bem forte, né? Na África, assim, Nigéria, Argentina, super forte. Então, obviamente, nesses lugares que eles se sentem na pele. Sim. Então, eu acho que as 2 primeiras décadas, a gente teve um pequeno gostinho do que é o Estado tentando frear as inovações que estão invadindo o seu espaço, né? A primeira eu falei, né, que é a social media. Então, toda essa onda assim, de agressão e de tentar controlar, foi porque Vale do Silício, ali, os tecnólogos invadiram o espaço que era de uma elite, né, que era muito próxima do governo, que tinha um monopólio da mídia, né? Imagina o quão poderoso é você ter um monopólio do que vai ser discutido no país inteiro, quais vão ser aquelas 20 notícias do dia. É muito poder, assim, e é muito dinheiro,
E aí você tem um universo paralelo que surge em 5 anos e destrói teu negócio. Assim. Então, essa reação, né, que veio muito da mídia e do próprio governo também, foi uma pequena amostra. A segunda amostra foi cripto, que daí a gente viu nos Estados Unidos que também, né, foi uma grande força ali para tentar realmente matar a cripto. Assim, são várias histórias assim de você desbancarizar, por exemplo, são quase centenas ali de fundadores, se você fundava uma empresa cripto, você ia tentar abrir uma conta bancária, você perdia essa conta bancária por causa que você estava envolvido com criptos. Então, tipo, tudo isso são reações do movimento de tech em direção ao governo. E essa foi, na minha visão, uma pequena amostra. Quando essas startups, que são as startups sociais, começarem a entrar no universo de governança, de saúde, health, com AI agora, com educação também, com AI, né? Você já está tendo vários projetos aí que crianças estão aprendendo muito mais rápido matemática e educação via smartphone com AI. Eu acho que o pushback vai ser extremamente violento. Assim. Então, eu acho que nas próximas décadas a gente vai ver uma reação, assim, principalmente desses países maiores, que já tem uma tendência autoritária, e vão tentar matar. Honduras, né, próspera, já tá acontecendo isso. Então, o que aconteceu? O governo anterior criou a lei constitucional das ERES, que são as zonas especiais, convidou Próspera, né, que é uma empresa privada dos Estados Unidos, a construir a cidade. Eles foram lá, construíram, compraram os terrenos, fizeram o deal, e depois de uns 3, 4 anos mudou de governo, foi um governo da família Castro, extrema esquerda, e está usando eles como scapegoat, né, como distração, para falar, esses caras aqui estão ameaçando nossa soberania, os americanos querem roubar nossa terra e tal, eles têm um pedacinho de terra, assim, tá na Constituição, é, tipo, extremamente legal, assim, já foi feito em outros lugares, mas eles usam essa narrativa e estão tentando, né, já tiraram a lei da Constituição e estão tentando destruir o projeto. Assim. Então, esse tipo de coisa a gente vai ver, não tem como escapar disso, e é por isso que precisa ter uma coordenação forte, né, de todo o movimento liberal com tecnólogos, com todos esses movimentos para se definir em todas as frentes, né, educação, mídia, né, isso que vocês estão fazendo, tecnologia, para que a gente tenha força suficiente e adoção de tecnologias descentralizadas, que daí, como você falou, a natureza da tecnologia já impede que a gente tenha nossos bens apreendidos, por exemplo. Eu acho que essa questão da tecnologia descentralizada é o que vai levar a gente avançar, tanto em inovação, tanto quanto liberdade. E isso vai também de recado para quem está pessimista, tudo isso que você falou, que assim, tem solução, tem uma luz no fim do túnel ainda, e que... Posso complementar só uma coisinha? Claro, pode falar. Eu falei das tecnologias descentralizadas, só complementando, algo que eu falei de alguns exemplos de inteligência artificial, né, que está emergindo bastante, e esse também é uma encruzilhada importante, que é, de novo, né, a vitória ali do Trump foi fundamental para isso, que é, visto que boa parte das tecnologias são dos Estados Unidos, né, ou da China, né, mas a gente vai usar dos Estados Unidos, que é a OpenAI e todas essas, que é a captura regulatória dessas empresas centralizadas de AI. Né? Então, um dos caminhos que a gente tem que seguir, e acho que a Meta está indo nesse caminho, né, o Facebook e outras empresas também, é inteligência artificial open source. Né? Esse é o universo onde você tem o código-fonte, os modelos abertos, e você, né, pode usar, pode desenvolver em cima. Porque se a gente for só numa linha de modelos de inteligências artificiais fechados, como a OpenAI e o ChatGPT, né, que a gente está familiarizado, aí a gente vê o que já está acontecendo. Né? Se você for fazer uns testes de algumas perguntas políticas, você vai ver que ele tem uma inclinação forte para a esquerda. Um teste fácil de você fazer é você no ChatGPT perguntar o que é fascismo. Ele vai pôr na primeira linha, fascismo é um sistema político de extrema direita, blá, blá, blá. Se você escreve o que é comunismo, ele te dá um texto desse tamanho, em nenhum momento ele escreve a palavra esquerda. O certo seria falar, é um movimento de extrema esquerda, blá, 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 blá. E em nenhum momento ele cita esquerda. Então... Por que você acha que existe essa tendência da IA, dessas respostas? O que você atribui isso? Isso é treinado, né? Então, essas empresas,
o que é um paradoxo, assim, mas as empresas de tecnologia, elas foram invadidas e dominadas ali pelos democratas, pelo movimento woke, né, que o pessoal chama. Então, a Califórnia é um blue state, né, um estado democrata extremamente de esquerda há muito tempo, assim. Então, essas empresas de tecnologia, elas foram capturadas, né? O Twitter foi capturado, né? Quando o Elon Musk comprou, tinha camiseta lá, Be Woke, que era extremamente político, né? Eles politizaram nos últimos 10 anos muito as empresas de tecnologia. Então, Twitter, a própria Meta, né? YouTube. Então, se tem uma tendência, um viés mais à esquerda, tanto que os conteúdos que geralmente caem censura são conteúdos mais à direita e assim por diante, né? Na pandemia a gente viu muito isso acontecendo, né? É quem comanda essas empresas de tecnologia que tem esse viés e acaba trazendo esse viés para a tecnologia. Exatamente, eles vão lá e na hora de treinar, porque essas tecnologias elas são treinadas, né? Tem um monte de influência humana ali para definir, dar segurança e tal. E eles vão colocando e transformando ela em uma máquina mais politicamente correta, assim, entre aspas. Né? Não, durante a eleição americana, se você fizesse o teste, eu não sei como está hoje, faz tempo que eu vi isso. Se colocasse cite os pontos negativos do governo Biden, a IA respondia, eu não lembro se era ChatGPT ou qual IA que respondia isso, mas era não posso opinar sobre política, não tenho opinião política total. Ok. Aí depois você mandava cite os pontos negativos do Trump. Fazia uma lista gigantesca. E vários testes dá para fazer com isso, não é? E se ninguém quiser testar aí, não é teoria da conspiração, sei lá, isso é fato. Essa pergunta do fascismo, eu estava até conversando com isso esse fim de semana que teve a LibertyCon, um amigo meu, eu falei, pô, você acredita que é fascismo? Ele dá uma resposta completamente enviesada, e aí, quando você começa a questionar a IA, ela tem algumas inconsistências que a própria IA admite em certos casos. Ah, desculpa, eu não te enviei, porque você pede, 5 pontos negativos e positivos de uma ideologia ou de outra, e ela coloca só os positivos da ideologia da esquerda e só os negativos da direita. E aí você fala, por que você não fez isso? Desculpa, foi um erro, não sei o quê. Assim. Exatamente. Eu, quando fiz o teste do comunismo e fascismo, eu fiquei... fui lá, copiei. Por que aqui você falou isso? É verdade, isso aqui. ela se desculpa. Ups. E uma coisa, enquanto você estava falando, que eu estava pensando aqui, essa ideia da IP City, de startups, de tecnologia, me lembrou bastante, né, a história do Revolta de Atlas. E você pega esses empresários, essas pessoas que criam inovação, que trazem, que o Estado depende no final dessas pessoas e não o contrário, e some com elas, né? Ou melhor, leva elas para algum lugar que elas sejam livres para desenvolver todas aquelas ideias. E aí eu queria te perguntar, para quem está assistindo, ou quem tem curiosidade, que tem uma startup hoje, como que faz para entrar no projeto? Como que está o desenvolvimento disso? Entra em contato com você? Como que funciona, assim, para quem quer se aprofundar mais e entrar em contato com vocês, entrar em contato com o projeto, saber o que está acontecendo? Depois do lançamento do livro The Network State, né, e teve ele foi best-seller em alguns canais, no Washington Post, na Amazon e tal. Então teve esse reconhecimento internacional. E o fundador do Ethereum, que é o Vitalik Buterin, que é um gêniozinho, assim, o bilionário mais jovem do mundo e tal. Ele fundou o Ethereum com 19 anos, se não me engano. Nossa. E ele leu, então, enfim, esses universos são bem próximos, né? Esse mundo cripto, como eu falei, né? Ele leu e tal, ele é próximo do Balage e tal. Ele foi lá escrever um review positivo, assim, dando os insights, né, que ele teve após ler o livro, e que teve uma boa aceitação também. E no começo do ano passado, ele queria colocar essa ideia em prática, né? Porque até então, tipo, como que se cria uma cidade, assim, né? Tipo, a não ser que seja realmente uma charter city e tal, estilo próximo, como que se cria um network state, né? Algo que começa digital, com uma comunidade, e você vai evoluindo. E aí ele criou a ideia de pop-up city, é uma cidade pop-up, uma cidade temporária, um Burning Man para nerds. E que, basicamente, o conceito de uma pop-up city é você reunir algumas centenas de pessoas, no caso da que ele criou, que foi o Zuzalu. Para quem quiser checar o projeto, é Zuzalu, tudo com Z, zuzalu.city, no site. Ele criou esse projeto em Montenegro, inclusive ele fez uma parceria com o governo lá, onde eles conseguiram
ter um tipo de um passaporte coletivo para toda a comunidade e tal. Teve algumas inovações, isso foi feito usando blockchain, inclusive. Então, ele criou esse projeto onde 200 pessoas se mudaram, né, fizeram um co-living lá, e ficaram lá nesse local por 2 meses prototipando tecnologia para cidades e interagindo, fazendo conferências, meetups e desenvolvendo projetos. Então, esse foi o conceito de Pop-Up City que deu muito certo. Assim, eles geraram Imagina. muita inovação, com parceria do governo também e tal. E isso gerou a criação da Vitalia, que foi no começo desse ano, também uma Pop-Up City, que foi a segunda Pop-Up City que foi feita em Próspera, né? Foi lá onde eu passei 2 meses. Foram cerca de 500 pessoas, daí teve uma pegada mais biotech, de longevidade e tal, de pesquisa científica nessa linha, mas também bem forte na parte de governança e tal. Também 500 pessoas foram lá, ficaram juntas e por 2 meses, acho que foi até 3 meses, assim, com bastante tempo, e desenvolvendo projetos e prototipando cidade. Então a gente está na IPCID, a gente tem essa comunidade, a gente faz eventos, a gente tem os nossos projetos, nosso Discord e tal, uma comunidade online. E agora a gente vai fazer em abril, dia 22 de abril até 22 de maio, a gente vai fazer a primeira Pop-Up City do Brasil, que é a IP Village, que vai ser em Floripa, né? Então a gente já está com a organização andando, já tem mais de 150 inscritos. Quem quiser ajudar a colaborar ou ser residente, você vai ter que fazer uma aplicação, vai ter um processo seletivo e tal. Pode entrar IP, né, ipe.city, cidade, né, em inglês, /popup. Você vai entrar lá, vai cair no nosso pré-registro ainda, não é a aplicação, você vai lá, preenche seus dados e entra na fila de espera. Mas a gente está, né, convocando todas as frentes ali, que é a frente de liberal, né, de política e tal, a frente de tecnologia, e a gente vai criar algumas tracks, assim, então, saúde, segurança, governança e educação, e a gente vai prototipar soluções para resolver esses problemas, né, numa cidade futura, uma cidade do futuro. Vai ser uma forma de disseminar um pouco mais o conteúdo, para quem quiser ir lá aprender o que todas essas tecnologias cripto descentralizadas já oferecem, né, para resolver problemas. Pode ir lá, para quem está mais conectado com as comunidades locais, com governos e quer trazer os problemas reais para essa galera resolver. Então, a gente vai conectar esses 2 mundos, né, de problemas e soluções. Isso vai acontecer no ano que vem. Então, o meu convite, eu acho a melhor porta de entrada para esse universo, para a IP City, é através da Pop-Up City, né? Já pode entrar na nossa comunidade online, interagindo com a galera e aplicar lá para ir participar em pessoa lá e experienciar por 1 mês o que é realmente desenvolver essas tecnologias de uma forma bem ativa, assim. Eu acho sensacional isso, porque a gente fala muito de... Eu sou nerdona, né? Eu me considero nerdona, porque eu gosto de ler, gosto de estudar essas coisas, mas eu acho que chega um momento quando você está assim, mais envolvido com política, economia, que chega uma hora que você fala, legal, eu já li, já entendi o conceito, mas queria, né, próximo passo. Qual é o próximo passo? Eu fico só mesmo lendo e discutindo no WhatsApp, discutindo no Discord, ou como me envolvo pessoalmente nisso? E aí tá um ótimo convite para quem quer saber mais, para quem quer se envolver ativamente, que é fácil a gente reclamar da nossa situação atual e não fazer nada a respeito. Então, vamos se envolver, vamos fazer alguma coisa para avançar a liberdade do nosso país. Seja pessoalmente envolvido, seja ajudando a patrocinar um projeto, eu acho que tudo isso é muito válido e é por isso também que no final eu vejo que as ideias de liberdade vão vencer, no final, vamos dizer assim, porque é descentralizado, porque não tem ninguém lá ordenando que todo mundo faça. Nunca vai dar certo a economia planificada ou mesmo qualquer projeto centralizado não consegue avançar como a gente consegue fazer avançar iniciativas descentralizadas. Então, quem quiser saber mais, entra no site. Eu já até abri aqui uma guia que você estava falando, dei uma fuçada, achei interessante. E eu queria que você falasse também sobre o documentário, né, da startup, a Startup Society.film. Aborda um pouco mais para quem não conhece, o que é, como que também a gente fica conhecendo sobre isso. Essa é a principal porta de entrada para quem quiser. Terminou de ouvir o podcast, fala, o que esse maluco está falando? Não entendi nada
descentralizado, cidade digital e governo privado e tudo isso. Então, se você acessar startupsociety.film, sem o E no final, na verdade o nome do documentário é The Network Society. Então, esse é uma série documental, na verdade. Então, a gente fez o primeiro episódio que se passa em Próspera, durante a Pop-Up City Vitalia. O segundo episódio vai ser mais sobre a Vitalia, sobre a disrupção que eles estão fazendo do FDA, né, o Health, saúde e tal. E esse primeiro episódio, que já está online no YouTube, no X, a gente fala primeiro o que são as Startup Societies, por que elas precisam existir, e explica bem a fundo como que Próspera funciona, por que é um projeto revolucionário, e outras, né, a gente até menciona algumas outras séries, né, outras microcidades que existem com outras governanças. Então, olha que genial, né, você ser um país que você, na verdade, em vez de você ficar tomando decisão top-down, que influencia milhões de pessoas, você cria uma plataforma onde outras organizações, lógico, tem regras, direitos e deveres e tal, é super bem restrito, mas você abre o seu país como uma plataforma para a criação de novas cidades que são gerenciadas por outros tipos de organizações, startups ou outro tipo de uma ONG, seja, sei lá. E aí a população ela pode escolher qual que é a governança que ela quer. Talvez ela queira a Próspera, que tem um sistema regulatório extremamente flexível para a tua startup cripto, de biotech e tal. Então, lá você consegue ter um ambiente regulatório onde você escolhe qualquer país da OCDE e você incorpora a sua organização baseado nessa regulação que você escolheu de outro país. Se você é uma empresa de biotech, você pode ir, sei lá, Alemanha, ou de cripto, você pode ir para outro lugar que tenha um framework regulatório mais propício para a sua indústria. Ao invés de você, como, né, uma cidade ou um governo, tentar fazer o melhor sistema regulatório do zero, e daí ser capturado, e ter tudo aquilo que a gente já conhece, né? Então, você tem uma pluralidade. E aí tem uma outra cidade, que também é em Honduras, que não tem nada a ver com isso. É uma governança muito mais simples, mas o cara focou em moradia de um ambiente super seguro, né? Honduras é famoso por ser violento e tal, né? Ter toda essa questão. Eles criaram um município lá super seguro, com moradia super barata, para ser acessível para trabalhadores, né? Mais de baixa renda e tal. Então, né? Você tem essa pluralidade de modelos de governança e os moradores podem optar e ficar na cidade que eles estão, escolher uma governança melhor. Então, a gente aborda, né, esse tema no documentário. A gente entrevistou o Patrick Friedman, que você mencionou. Ele tá com a camisetinha do Milei, lá, super engraçado, Viva la Liberdade, caralho. A gente entrevistou o Balazs Srinivasan, que é o principal líder aí da indústria, que é o autor do livro. A gente entrevistou a Magati Wad, que é inclusive ela é a fundadora, agora ela está levando Próspera para a África, é uma líder super inspiradora, genial, assim. Ela é uma libertária, liberal, assim, pregando as ideias liberais na África, né? Basicamente, ela fala que... Basicamente, todo mundo fala, né, que a África é pobre por causa que colonialismo, racismo, um monte... E ela fala, não, a África é pobre porque é o lugar mais difícil de criar empresas do mundo. Falta liberdade, né? Tem uma plataforma de governança que não funciona. Se a gente resolver governança, a África fica rica. Ela está levando para lá e tentando evangelizar essas ideias para lá também. E mais uma série de outros líderes ali. Então, recomendo fortemente que acesse lá startupsociety.film. É em inglês, mas tem legenda. E você vai ter uma noção um pouquinho mais concreta, né, dessas ideias, do que está acontecendo e da dimensão que é. Não é nada futurista, não é nada para daqui 10, 20 anos, é algo que já está acontecendo e a gente já está um pouco atrasado, assim, para variar. Assim, então, a gente tem que correr atrás e começar a desenvolver seriamente essas ideias aqui no Brasil, principalmente agora que a Argentina tem um presidente decente, talvez a gente consiga surfar a mesma onda aqui no Brasil. Já pensou em investir em nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com.
Você citou também vários países, toda essa experiência que você teve, eu vejo várias pessoas querendo sair do Brasil, tem a teoria das bandeiras, e enfim. Foi uma pergunta um pouco difícil pegar a sua bola de cristal aí, mas qual país você acha que, ou quais países ou regiões você acha que vão despontar mais nessa questão tecnológica, nessa questão de liberdade, fugindo de soluções centralizadas para soluções descentralizadas nos próximos anos? O que você enxerga assim? Porque, como você falou, o Brasil, a gente sempre parece que um passo atrás, mas eu vejo o movimento libertário muito forte aqui, apesar de todos os empecilhos que a gente tem, talvez por isso seja um movimento muito forte, mas onde você enxerga mais, agora o Milei na Argentina, né? Onde você enxerga isso despontando para o mundo e países que vão seguir o exemplo ou que vão ficar para trás? Eu acho que existe um paradoxo assim, nesse universo, que é o seguinte. Os países que precisam mais fazer esse tipo de coisa vão pensando em charter cities, cidades privadas, uma questão mais legal assim, para atrair esse projeto. Seriam os países pobres, né? São os países. Só que os países pobres, eles são pobres porque eles têm má governança. Enfim, a lei não funciona, eles não conseguem atrair capital e tal. E aí é um paradoxo, né? Tipo, como exatamente o que aconteceu em Honduras, né? Do tipo, não existe a parte institucional é muito fraca. Então você atrai as empresas, os investidores para lá para desenvolver, criar uma cidade, por exemplo, e daí daqui 4 anos mudou de governo, mudou todas as leis, confiscou as terras e acabou o projeto. Então, tipo, é difícil, assim. Então, os países que mais precisam têm mais dificuldade por causa justamente do problema institucional. Então, onde eu vejo são os países, primeiro os países menores, que eles precisam, assim como Dubai, como Shenzhen, na China, que aconteceu, eles não têm recursos naturais, eles têm uma certa já estabilidade institucional, mas eles precisam atrair capital, né? Eles não têm recursos e tal. Então, esses lugares, que geralmente são mais na Ásia e tal, no Emirados Árabes e outras regiões ali que são jurisdições bem pequenas, eu acho que tem um potencial grande de fazer isso. Eu acho que o Brasil, ele está ali intermediário. Eu acho que o Brasil, apesar de tudo, ele tem uma certa estabilidade institucional, apesar de a gente estar sempre flertando, né, com impeachment, sempre flertando com autoritarismo e tal. Mas, por incrível que pareça, a nossa moeda ainda ela conseguiu ficar estável, né? A gente conseguiu ter uma estabilidade monetária. A gente ainda tem, né, as eleições, meio que funciona aqui. Então, a gente não está no pior dos cenários institucionalmente falando. O nosso sistema financeiro funciona super bem, né? A parte de PIX, esses foram desenvolvimento, ou as fintechs que surgiram aqui são referências internacionais, junto com a Índia também teve um crescimento forte, então muitos lugares do planeta olham para o Brasil e tipo, cara, o que eles estão fazendo? E a gente vai até para os Estados Unidos, às vezes não é tão fácil fazer pagamento, ou definitivamente em outros lugares a parte digital ainda não aplicou, como aqui no Brasil. Assim. Então, temos startups boas, temos um movimento libertário bom, temos uma crescente do ecossistema cripto também. Então, eu acho que a gente tem um potencial, falando inclusive mais de sul, sudeste, de dentro de 5 ou 10 anos a gente conseguir emplacar alguma lei de sandbox, alguma zona especial para começar a dar mais autonomia para as cidades, né? Então, esse é um sonho, né, que já tem, eu acho que a gente conseguir tirar um pouco mais lentamente o poder do sistema federal e começar a dar mais autonomia, não só de gastos, né, e de taxação, mas de regulação, né, de legal, como é nos Estados Unidos, da federalismo e tal. Então, eu sou otimista, assim, mas eu acho que as nações menores têm um potencial grande, né, de avançar isso, tipo Singapura, esses países tipo, se tornaram potências justamente por serem pequenos e serem coesos e tal. Na África tem um potencial grande nos países que conseguirem ter uma parte institucional mais estável. Então, o Zanzibar é o que está despontando hoje, já é um polo que está atraindo startups, o mundo digital.
que se chama Zanzibar lá, né? Já tem 2 cidades sendo construídas, então vamos ficar de olho, assim, mas o importante é que está começando a ter vários lugares espalhados pelo mundo. E o que você diria para essas pessoas que não são tão otimistas assim como vocês? Porque eu mesma não consigo imaginar no cenário brasileiro essas ideias sendo implementadas. O que você diria assim, para mudar a visão dessas pessoas? Quando eu entrei lá atrás e comecei a estudar sobre libertarianismo, porque antes de eu ouvir a palavra libertarianismo, eu sempre, né, na adolescência, assim, intuitivamente, eu sempre achava estranho, assim, o Estado, tipo, tá, mas eu não sei quanto que eu pago, o que eu recebo, tipo, era tudo muito nebuloso para mim, eu achava isso muito absurdo, assim, tipo, cara, como que a gente não sabe onde que o nosso dinheiro vai para onde, enfim. Uhum. E aí eu conheci o movimento libertário, falei, nossa, isso existe, tá? Você começa a ler e tal, muito legal. Só que daí quando você tem contato com a realidade, assim, você fica tipo, nossa, isso que não tem a menor chance, né, de mudar. Assim, né? E eu abandonei, né, a política por causa disso. Falei, não, vou cuidar da minha vida, porque tipo, é impossível reformar o sistema atual. É literalmente impossível. E aí eu conheci esse movimento de Startup Societies, que é tentar criar, porque quando você cria, existe um livro chamado, eu não sei se vocês conhecem, Exit, Voice and Loyalty, Não que é conheço. do Albert Hirschman. É um livro já antiguinho, ele é um economista e tal, e ele fala das forças que fazem organizações mudarem. Então, exit, né, saída, voice, tipo, voz, Uhum. e loyalty é que modula esses 2 primeiros. Então, basicamente, no mundo econômico, se você quer mudar uma organização, você está ali na team, se não gosta, se muda para claro. E isso, né, quando a organização olha que está cliente saindo, opa, eu preciso mudar alguma coisa, tem alguma coisa errada que eu estou fazendo que se adapta. Ou você vai lá no suporte e fica xingando lá e aí muda a organização. E como o governo brasileiro é um monopólio, não, o governo em geral é um monopólio, a única estratégia de mudança é voz, que a gente chama de democracia. Você vai lá, vota e vai nas ruas e tenta mudar, mas isso não funciona. Mas quando você tem, uma das ideias do Hirschman foi que quando você tem exit, você amplifica a voz, né? Então, o fato de você reclamar, por exemplo, numa empresa, só funciona porque você pode sair para outra. Então, é um poder de transformação maior. À medida que a gente foi lá e criou um sistema monetário paralelo, o poder, né, de voz, pelo menos na moeda e tal, começou a ter um impacto maior, porque as pessoas, a partir de agora, principalmente, conseguem falar, opa, eu vou lá e vou jogar o meu dinheiro ou para outros países, né? Você pode comprar stablecoin, já estão tentando passar uma lei que você não pode sacar para tua carteira dólar, né? Em cripto, né? Você consegue ter stablecoin em cripto, se expor a dólar. Mas, enfim, então isso já começa a gerar uma força. Então, se a gente começar a criar esses ambientes paralelos, né? E agora a maioria dos serviços são todos digitais, e enfraquecer os pilares, né, do Estado, os monopólios de saúde, o sistema financeiro, e aí a própria sistema de governança, né? Então, digamos que tem uma cidade que consegue, né, aprovar uma lei que você consegue alocar o capital lá e aplicar direto para a cidade, e consegue aprovar uma lei que o dinheiro já não vai mais pro lado federal, assim, sabe? Aí você consegue ter muito mais poder lógico, eu tô falando isso de algumas décadas, assim, mas comparado a antes, que era tipo, literalmente impossível, acho que esse é o caminho. Assim, essa estratégia de ir para o digital, para a tecnologia e desenvolver essas soluções é o que vai fazer a gente. E agora com o IA é uma plataforma, é uma tecnologia extrema, as pessoas não têm ideia do quão poderoso é, quanta coisa a gente vai conseguir fazer e dar poder para o indivíduo, né, nessa linha. Assim. Então a gente está nessa curva de cada vez mais com a internet, com smartphones, com social media, cada vez mais empoderar o indivíduo. Né? Então, olha o poder que o Elon Musk tem, né? Um indivíduo. Né? Então,
o poder de influência que a gente tem é muito maior. Assim. Então, eu tendo a ter a gente tem as soluções, agora é só uma questão de desenvolver e de trabalhar para implantar elas. Antes a gente não tinha saída, né? O que você vai fazer? A única saída era ir para a rua, né? Que basicamente não tinha resultado nenhum. Né? Então, eu era pessimista nessa linha, mas quando eu conheci esse movimento, eu me tornei mais otimista, mas também de longo prazo. Eu não me iludo, não acho que vai ser fácil, descentralizado, eles vão aceitar. Não, vai ser algumas gerações, assim, mas talvez seja mais rápido do que a gente imagina, né? Se a gente pensasse, projetar 10 anos para trás, ou 2010, lá 2009, quando o Bitcoin surgiu, nem o próprio Satoshi imaginar que em 15 anos, ou menos, né? Menos de 15 anos, ele ia se tornar uma legal tender, uma moeda oficial de El Salvador, de um Estado-nação. Assim, insano. Assim. Então, eu acho que os próximos 15 anos a gente vai ter uma mega revolução no sistema de governança. Né? Eu acho que essa onda que está represada por questões legais, questões burocráticas e tal, a onda vai passar por cima desse muro e vai alagar, assim, vai tomar conta assim, desse universo de governança. Eu sou otimista também, tem até um meme do Bitcoin, né, que é no comecinho, poucas pessoas usam, não vai para frente. Não, tá, algumas pessoas mais usam, mas não vai para frente. Não tem empresa usando. Pequenas empresas usam, mas não vai para frente. Mas não tem nenhum país usando, agora a gente já tem país usando, sabe? Então, cada vez a barra vai subindo e a gente vai vendo que realmente na minha visão, é o futuro, né? Então, eu queria te agradecer por estar aqui com hoje, já foi muito bom esse episódio. Quem quiser conhecer mais, já tem todos os caminhos. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada, Ferrenho, que ficou até o final. Obrigada, Marta, por mais um episódio junto. E eu estou muito otimista, boa sorte, eu quero muito ver esse projeto dando certo. Quem sabe daqui a pouco a gente faz outro episódio para você contar aí que estourou a iniciativa, agora tem um monte de gente falando, a gente vê a STF proibindo, a gente sabe que está indo bem. Então, muito obrigada por estar aqui conosco hoje e até a próxima. Obrigado, Catarina, obrigado, Marta, obrigado pelo convite, muito legal conversar com vocês e até a próxima. Obrigada, Jean. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.